O impostômetro, que soma o valor arrecadado em todo o Brasil, bateu a marca de R$ 1,5 trilhão de reais. O número foi somado 14 dias antes que no mesmo período do ano passado. E o brasileiro agora começa a pensar numa possível reforma tributária. A arrecadação de impostos no país não dorme. 24 horas de todos os dias estão acontecendo movimentações financeiras que geram tributos, seja para a União, o Estado ou o município. A gente cumpre, né, mãe? Eu acho que paga além da medida, paga um excesso muito grande de imposto. Tudo que você usa, você está pagando imposto, está incluído, né? Então é muito imposto, né? Desde uma compra pequena que você faça no supermercado no dia a dia, até um carro que você compre, tudo tem algum imposto embutido no valor que você está pagando que vai para o governo, fora o que é descontado do salário, né? E o valor é realmente alto. O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, que soma todos os valores arrecadados no país, chegou na última semana na marca de R$ 1,5 trilhão de reais. Esse número foi alcançado 14 dias antes em relação ao ano passado. É um patamar bastante elevado, né? Comparado a muitos países desenvolvidos, com a diferença que em muitos países desenvolvidos o serviço público que é dado em troca para a população tem uma qualidade muito superior em geral do que a gente observa aqui no Brasil. E apesar da insatisfação popular, o economista reforça a real funcionalidade dessa arrecadação. Tudo que o governo fornece à população, ele precisa ser financiado e em grande parte é financiado por esses impostos que a população paga. Os passos rumo à aprovação da reforma da Previdência chamam a atenção para o quanto é complexo o sistema tributário brasileiro. Uma reformulação também neste setor beneficiaria muita gente. Ela beneficiaria o contribuinte, beneficiaria o empresário, ao cidadão e, inclusive, a fiscalização tributária. E quem lida diretamente com o sistema tributário conta o quanto ele é complexo. Acaba gerando uma perda de tempo e de dinheiro, até para poder entender essa legislação e poder aplicá-la de forma correta. E para que esse passo seja dado, o movimento deve começar pelo governo federal. É de fundamental importância que ela tenha apoio tanto dos estados quanto dos municípios, para que, de fato, ela seja ampla da forma que precisa ser. E é uma oportunidade muito boa para que a gente tire algumas distorções do nosso sistema tributário, tente reduzir essa carga tributária e simplificar. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. Golfeto, essa alta carga tributária ainda é um entrave que prejudica o desenvolvimento do país? Claro. Um mantra do capitalismo de mercado aponta uma realidade que subjaz numa discussão como essa. Por exemplo, subjaz porque está escondida, está absconsa. O que nós teremos que dizer é que imposto crescente e sempre aumentando e excesso de regulamentação entrava a prosperidade e bloqueia o desenvolvimento econômico. Esse é o primeiro dado que nós temos que considerar. Agora, ao longo da história do Brasil, e é importante verificar o passado, porque o que nós erramos no passado impede novos erros, ou deveria impedir novos erros, porque errar não é tão importante. Errar mesmo, elevado a alto grau, é não aprender com o erro. E esse é um dado fundamental que precisa ser levado na devida consideração. Toda a reforma tributária, ao longo da história republicana do Brasil, a partir da Constituição de 1891, foi sempre anunciada como reforma tributária, mas, na verdade, foi sancionada como reforma fiscal. E qual que é a diferença entre reforma tributária e reforma fiscal? Na reforma tributária, o fundamento, o respeito, que é na palavra tributo. Tributo pode ser impostos, taxas e contribuições, juridicamente. Mas ele é também, e de maneira mais clara e substantiva e objetiva, homenagem. Tributo a fulano de tal, tributo a um cantor, tributo a cartola, tributo é a homenagem que se faz. E é assim que o contribuinte anglo-saxão,
cuja cultura precisa chegar ao Brasil, ele acaba agindo pensando em transferir recursos do seu bolso para a fazenda pública, para que o Estado distribua de tal maneira que reduza a diferença muito acentuada de renda, que se execute serviços e obras na área de segurança, na área de educação, na área do judiciário, na área de saúde, que memorize e permita um desenvolvimento maior da própria população. Mas não é isso que efetivamente que tem acontecido, porque o contribuinte não é o privilegiado, é o contribuído. E aí nós temos não a reforma tributária, uma reforma fiscal. A prevalência e a prevalecência é do fisco, da sacola. Fisco era uma sacola onde o coletor de impostos colocava a renda que era levada para a fazenda. E chamava-se finanças públicas, dinheiro. Agora, a fazenda, quando o Estado mudou de capitalismo de Estado para capitalismo de mercado. Ele começou a fazer obras que a sociedade pode fazer a custo menor, com maior eficiência e maior produtividade. Esses dados precisam ser levados na devida consideração, porque o que nós temos no país é uma carga tributária de 36% do produto interno bruto. É uma carga elevadíssima. Mas a ela, o que é essa carga tributária? A carga tributária é o total de tributos, impostos, taxas, contribuições que a sociedade, o contribuinte, drena para os governos, que no nosso pacto federativo tem 3 unidades de direito público interno: União, Estados e os municípios. Drena tudo. Agora, acontece que esses governos, que dá um retorno cada vez menor, com a carga tributária sendo cada vez maior, esses governos retornam para a sociedade cada vez uma quantidade mais insignificante de recursos. Paga mais, recebe cada vez menos em troca, além da dificuldade de interpretar uma quantidade acentuada de ilícitos e de entendimento difícil da própria legislação. O que nós verificamos, então, que o fisco que passa a ser importante. O importante não é o contribuinte, passa a ser de maneira mais acentuada o contribuído. Portanto, o Estado, o setor público. E é isso, com 36% da carga tributária, mais 6,2% do déficit fiscal do ano passado, no ano financeiro de 2018, nós temos uma carga tributária entre tributo e mais dívida de 42% do PIB, que, no meu entendimento, é o maior do mundo. 36 anos não está entre os maiores, mas não ganha o cetro. Não ganha o título de maior, mas 42% é maior. E a expectativa, com essa reforma tributária, mais uma vez, é que se atinja 42%. A política de governo é transitória. Política de Estado é permanente, é perene. Parece que a política fiscal no Brasil é permanente, sempre aumentar tributo. Querem uma prova? Vamos verificar essa votação, se mais uma vez o país está destruindo o capitalismo de mercado e indo para o capitalismo de Estado. Aqui mesmo em Ribeirão Preto, preste atenção, nós vamos ter esse ano, para o ano que vem, se não houver um freio da sociedade, do legislativo, um aumento impressionante da carga tributária advinda do imposto de predial e territorial urbano. Anotem isso que eu estou falando.